Exercício 149 do Enem 2024, trazendo para nós agora cilindro circular reto. É interessante como que todo ano caem geometria espacial, caem sólidos geométricos. Nesse caso, o cilindro tem sempre caído, às vezes cai muito esfera, paralelepípedos, cubos, questão que é comum nos Enems. Você precisa dominar os cálculos de cilindros, de cones, de paralelepípedos e dentro deles os cubos. Então vamos lá, vamos na leitura para a gente entender o que é que ele está pedindo. Em uma empresa é comercializado um produto em embalagens em formato de cilindro circular reto, com raio medindo 3 centímetros e altura medindo 15 centímetros. Aí, ó, pronto. Se ele deu o raio do cilindro e deu a altura do cilindro, você sabe tudo do cilindro, tudo, não falta nada, nenhuma informação. Essa empresa planeja comercializar o mesmo produto em embalagens em formato de cubo. Olha, trocando cilindro para cubo, com capacidade igual a 80% da capacidade da embalagem cilíndrica. Aí, misturou a porcentagem também, utilizada atualmente. Use 3 como valor aproximado para o π. Por que nós vamos precisar do π? Porque a área da base do cilindro é πr², nós vamos precisar do π. A medida da aresta da nova embalagem, aresta do cubo, em centímetro deve ser... Bom, como é que nós vamos fazer isso? Vamos começar calculando o volume do cilindro, né? Ó, o volume do cilindro será igual a... Porque depois nós vamos calcular 80% dele. Do cilindro, vou chamar de sil, é igual a área da base vezes a altura do cilindro. Olha lá. E qual é a área da base? A área da base do cilindro é um círculo, é πr². E a altura é o nosso h. Então, vamos trocar isso agora pelos dados, né? O π, ele falou para usar 3. O r, ele falou que o r o raio é 3 também. Então, 3, só que agora o raio nós temos que levar ao quadrado. E a altura tem 15 centímetros. Esse é o volume do nosso cilindro. Vamos fazer conta, hein? Aqui, para nós fazermos essa conta, vai ficar 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 3 é 27, e quando eu pego 27 e multiplico por 15, vai dar, fazendo a conta, 405 centímetros cúbicos. Este é o volume do nosso cilindro. Aí, ó, pronto. Agora, ele quer que a gente coloque isso numa embalagem cúbica com capacidade igual a 80% da capacidade do cilindro. Então nós temos que calcular 80% disso. Assim, ó, o volume do cubo é igual a 80% do volume do cilindro. Ou seja, é 80 centésimos do cilindro, que é igual a 80 centésimos vezes 405. Pronto. Como é que nós vamos fazer essa conta? Bem, vamos primeiro multiplicar o 80 pelo 405. Quando a gente pega o 8 vezes o 405, né, vai dar 3.240 com um zero a mais, dividido por 100. Olha que bom que ficou. Porque agora eu posso cancelar 2 zeros do numerador com 2 zeros do denominador. E aí vai ficar 324 dividido por 2, vai ser igual a 324, o quê? Centímetros cúbicos. E este é o volume do nosso cubo que a gente quer. Mas ele não quer o volume, ele quer a aresta. Como que a gente faz para saber relacionar volume do cubo com aresta? O volume do cubo também é área da base vezes altura. Então, o volume do cubo também é área da base vezes altura. Área da base vezes altura. E a base do cubo é o quê? A área da base, ela é lado ao quadrado, ou aresta ao quadrado. Vamos chamar de A ao quadrado. E a altura também é A. Por que é A também? Porque o cubo tem todas as arestas iguais. Portanto, o volume do cubo é A ao cubo.
Olha, então o nosso volume sendo 324, então o A ao cubo tem que ser 324. Então vamos lá, né? O que a gente tem que fazer então? Isso implica, vamos pegar o sinalzinho de implica, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Isso implica, não encontrei, vamos colocar assim, ó. Implica, opa, aqui, ó. Implica que A ao cubo é igual a 324. Bem, se o A ao cubo é 324, o A é igual a quanto? Raiz cúbica. Raiz cúbica do 324. E aí, nós vamos procurar essa resposta lá nas suas alternativas. E não existe. Será que o 324 é cubo de alguém? Algum número inteiro? Será que é cubo do 6, cubo do 18? O que a gente vai fazer? Vamos decompor o 324 para a gente saber o que a gente consegue tirar dessa raiz cúbica. Também não. Então, quando a gente coloca aqui a raiz cúbica e coloca o 324, vamos lembrar de fazer a decomposição. Eu vou fazer aqui na mão. O 324 é divisível por 2. Então, ele é 2 vezes alguém. Ele é 2 vezes o 162, que é metade. O 162 também é par. Então, quando eu divido o 162 por 2, vai dar 81. Ah, mas o 81 é ímpar. O 81 não é divisível por 2 mais, mas é divisível por 3. E aí vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. E por 3 vai dar 1. Pronto. Aí está o 324 decomposto. Se ele é assim, nós podemos então escrever isso como raiz cúbica de 2 ao quadrado. Você vai concordar comigo que eu tenho um 2 ao quadrado aqui, ó. Deixa eu marcar isso em outra cor. Eu vou marcar em azul. E temos um 3 ao cubo. Por que eu não vou pegar o 3 ao cubo e não vou pegar o 3 à quarta? Porque a raiz é cúbica. E temos um 3 de cá, ó, que vai sobrar também. Vamos deixar o 3 ali em amarelo. Então nós temos um 2 ao quadrado. Nós temos um 3 ao cubo. E nós temos um outro 3. Eu separei esse pedaço que está ao cubo, que é o 3, justamente porque a nossa raiz é cúbica. Aí eu pergunto, o que sai dessa raiz? O 2 ao quadrado não sai da raiz cúbica. Por quê? Porque a potência dele é menor do que o índice da raiz. Então, lá dentro, deixa eu escrever aqui, o A é igual. Que aí a gente já vai tirando o que pode sair. O nosso A é igual. O 2 não vai conseguir sair da raiz cúbica. Então, vou deixar o 2 ao quadrado lá dentro da raiz cúbica. 2 ao quadrado. O 3 ao cubo sai da raiz cúbica. É como se eu cortasse o índice da raiz com a potência dele. Então, o 3 ao cubo sai como 3. E o 3 lá de dentro, que quando ele não mostra a potência, é a mesma coisa que ele ter potência 1. O 3 tendo potência 1, ele também não consegue sair da raiz. Por quê? Porque a potência dele é menor do que o índice da raiz. Pronto. Esse é o A. Aí, se nós formos olhar lá nas alternativas, não vamos encontrar resposta ainda. Então, vamos resolver dentro da raiz. Vai ficar 3, raiz cúbica, e agora vamos fazer conta com esses números que estão dentro da raiz. 2 ao quadrado é 4. Vezes 3 elevado a 1, que é 3. 4 vezes 3 vai dar 12. E aí, a unidade aqui é centímetros. Esse é o tamanho da nossa aresta do nosso cubo. É um número feio? É. Mas tem resposta lá? Vamos procurar, né? 3 raiz cúbica de 12. 3 raiz cúbica de 12. Opa! Letra E. Olha lá, ó, perfeitamente. Exercício 149 do Enem 2024. Sensacional exercício que envolveu cilindro e envolveu cubo. Vamos retornar. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura, que é πr quadrado vezes h. Ele deu R e deu H, nós achamos o volume do cubo. Do cilindro, desculpa. Aí ele disse que o volume do cubo é 80% do volume do cilindro. Nós calculamos 80% de 405, chegamos em 324. Aí ele perguntou, qual é a aresta do cubo? Volume de cubo é A ao cubo, portanto o A ao cubo é 324. Então o A é a raiz cúbica de 324. Para nós sabermos qual é a raiz desse número, nós decompusemos esse número em fatores primos, percebemos que o 324 é 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 3.
E aí o 3 ao cubo consegue sair, como 3 da raiz cúbica, o 2 ao quadrado não sai e o 3 elevado a 1 não sai. E aí deu a letra E. Exercício 149, Enem 2024, para você treinar. Continue conosco, faça todos, eu repito isso toda vez, faça todos os exercícios para você chegar na prova do Enem preparadíssimo e tirar uma nota máxima, com certeza. Um abraço e até o próximo.